Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato, galera, tudo paradinho e olha o que eu tô falando. Peguem aí os vídeos que eu tô falando sobre volta de futebol. Depois lá na frente, o Magalhães era mãe de Ná. Sou não. Eu só não estou sendo cego no que eu estou vendo. Mas vamos lá. A gente está... Do que eu estou falando? Eu estou falando de volta de futebol brasileiro. E o assunto que me traz hoje aqui, que por sinal é um assunto que já está sendo falado há muito tempo, porém, os meus amigos torcedores do Nordeste, do nosso canal do WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, o nosso WhatsApp, tem dois grupos, o grupo do Nordeste e o grupo do Atlético Paranaense, que eu estou sempre olhando os comentários que estão sendo feitos. E agora eu dei uma olhada no comentário do Bahia, apesar de, aonde eu moro, a internet aqui sumiu, eu estou tendo que usar a internet de celular, que aqui, para variar, é ruim, então tá bem complicado, mas a gente vai tentando. E olhando aqui pelo grupo, eu dei uma olhada aqui que mandaram para mim aqui no grupo sobre uma entrevista do presidente do Bahia, ele tinha acabado de sair da reunião lá com os clubes da Série A, B, C, D, com o presidente da CBF, e que falou lá sobre um treino. Eu estou até olhando aqui, ó. Foi o André, torcedor do Bahia, colocou aqui, ó, Belitani fala sobre retorno dos treinos do Bahia e campeonato baiano. Aí botou aqui no YouTube, pá, coisa e tal. Eu fui abrir, como eu estou abrindo aqui. Aí fui lá e fui ver aqui, Canal Bahia. Ele deu uma entrevista e eu fui escutar a entrevista do presidente do Bahia. E é sobre essa entrevista que o presidente do Bahia falou que eu vou fazer o meu comentário. Beleza? Então, meus amigos torcedores do Bahia, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Outro detalhe, não podemos esquecer aqui de fazer alguns agradecimentos de cara. Primeiro, ao meu amigo Alô Adriano, da Seguralta. Seguralta, parceiro aqui do canal, tá estampando aqui em cima a logomarca, mais de 30 bancos. Quer fazer um seguro? Quer saber quanto é o seguro do seu carro, da sua moto? Entre em contato com o Adriano pelo telefone. Adriano, de Salvador, meu amigo Adriano. Entre em contato com o Adriano lá pelo telefone ou pelo site, né? Entre em contato. Pô, Adriano, queria fazer uma cotação aí do meu carro, da minha moto. Ver quanto é que fica o seguro. Pô, tô afim de fazer um consórcio. Fala com o Adriano. Pô, um financiamento. Fala com o Adriano. Entre em contato com o Adriano da Seguralta. Seguralta, melhor. E veja, é melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Vou falar de novo. Melhor prevenir do que remediar. Então entre em contato aí com o Adriano da Seguralta. Mandar um outro agradecimento, meus amigos do canal 2-1, Wendy e Ronexon. Estamos com uma dificuldade, quando o problema não é com o Ronexon, o problema é comigo, da gente poder estrear o nosso programa Bola Parada. Sempre tem um problema. Agora eu estou com um problema de internet aqui, onde eu moro. Tá complicado, mas vai sair. O nosso programa Bola Parada, do canal 2-1, canal Resenha Magalhães, vai sair. Tudo que é muito difícil é porque vai virar sucesso. Então, aguardem que vai sair. Eu espero que a minha internet aqui volte logo. Mandar um abraço pro meu amigo Celestial Miranda. Celestial, tamo junto, um grande abraço do canal Celestial Miranda. E pro meu amigo Washington, do canal Bahia na Europa.
que ele tá lá na Suíça. Então vamos lá, galera. Meu amigo torcedor do Bahia. Na verdade, isso aí vale para todo mundo, mas como foi a declaração do presidente do Bahia, a gente vai falar em relação ao Bahia. Então vamos lá, de cara. Escutei o áudio todo. De novo, o presidente do Bahia é um cara muito consciente. Ele não viaja na maionese. Muito consciente. E meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor em geral, o que o presidente do Bahia está falando é o que eu venho falando há algum tempo nos meus vídeos. E o que eu venho falando há algum tempo nos meus vídeos? Estou sendo até chato e posso até perder inscritos. Mas eu estou sendo bem sincero. Não dá para você pensar em falar, em voltar a futebol, se o comércio tiver fechado, porra. Vai ser uma puta de uma sacanagem com o restante do país. Vai ser uma puta de uma sacanagem, na boa. O canal Resenha com Magalhães aqui é de futebol, fala de jogo. Mas vai ser uma puta de uma sacanagem de voltar o jogo e o comércio está fechado. Então esse é o primeiro ponto. E eu estou indo pelo mesmo caminho que o presidente do Bahia falou. O presidente do Bahia disse o seguinte, para quem não escutou, né? Ele falou, olha, é a primeira entrevista que eu estou dando depois da reunião. Tivemos a reunião agora, acabou a reunião. Está sendo feito há 20 dias reuniões com os médicos de todos os times para se fazer um protocolo para se voltar aos treinamentos. Voltar a treinamento. Ele não falou de jogo. Voltar treinamento. Está sendo feito um protocolo também, tudo de acordo com o que a CBF fala. A CBF disse que a partir do dia 2 de maio, ou seja, sábado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia 2 de maio, sábado, fica a cargo dos clubes conversarem com as entidades a qual eles fazem parte, ou seja, prefeitura e governo do estado, para decidirem a volta aos treinos. A CBF abriu de mão a volta aos treinos e passou para os clubes para negociar com prefeitura e governo. Mas a CBF não falou em volta de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, voltar aos treinos. O presidente do Bahia, muito consciente, disse o seguinte: a CBF disse 2 de maio. Isso não quer dizer que sábado já vai estar todo mundo voltando. Estamos estudando aqui, vou conversar com os médicos, vou conversar com os prefeitos das cidades onde a gente vai fazer treino, com o governador do estado, ficar alinhado com eles para ver da possibilidade de voltar aos treinos. E mesmo assim, com toda a segurança, treino sem ser com bola, treino na academia, vai 5 de uma vez, depois vai 5, sem contato, fazendo os protocolos para exames das famílias. Legal. Legal. Eu vou falar de novo. Ainda não se falou, até esse momento, ele não tinha falado em voltar jogos. Ele falou em voltar treinos aos pouquinhos. E ele falou que tem que seguir a ordem de prefeituras e estados. Porque, em primeiro lugar, a saúde pública. É o que eu falo, futebol é entretenimento. Se o futebol voltar, o comércio inteiro tem que voltar. Essa é minha posição. Futebol não é serviço essencial.
Todo respeito. Não é. Clube de futebol legal, também dá emprego. Mas no restante do país, o nego já perdeu emprego pra cacete. Já teve loja pra cacete fechada. Milhões de lojas fechadas. O nego batendo cabeça. As filas na Caixa Econômica estão abarrotados, porque o nego tá duro. E tá precisando do dinheiro aí que o governo tá dando. Porque os estados não dão um centavo também, né? Os estados também não dão um centavo. Não ajudam em porra nenhuma. Nem estado e nem prefeitura. Eu não gosto de falar política, mas vamos lá. São todos os estados? Não. Tem estados que são bem administrados. Minas. Não sei como é que tá a Bahia. Mas Minas. Santa Catarina. Tá? Legal. Lá, Curitiba. Vamos lá. Então, o presidente do Bahia disse isso. CBF, deu dia 2. Aí o presidente do Bahia disse o seguinte: vou conversar e uma das possibilidades é o time do Bahia ir voltando aos poucos a partir do dia 10 de maio. Bom, 10 de maio é no próximo domingo. O domingo agora é dia 3, no próximo domingo, dia 10. Ou seja, voltaria no dia 11, domingo, aos pouquinhos, fazendo todo um planejamento dentro do que o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, prefeituras, estados não querendo. Então, o presidente do Bahia vai fazer os contatos com todo mundo, que é o correto. Não pode ser empurrar a goela abaixo. E o presidente do Bahia, muito consciente, falou, em primeiro lugar, a saúde pública. Quando ele fala pública, não é saúde do jogador, é saúde do Estado. Saúde do Estado. Então, isso perfeito. Aí ele diz o seguinte, fizeram a pergunta para ele, pô, então o senhor como presidente, o senhor acha que teremos em 2020 Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste? Aí falou, Sul-Americano, o Bahia já não tá, saiu, e o Campeonato Regional, o Campeonato Baiano. Ele falou, olha, eu acredito, a gente está fazendo tudo para isso, mas o primeiro campeonato a voltar, se tiver que voltar, o primeiro jogo tem que ser do Campeonato Baiano. Porque o Campeonato Baiano não tem viagem de avião. Então, fica regionalizado. Campeonato regional. Vou falar de novo. Bato palma pro presidente do Bahia, porque isso é lógico. Não tem que voltar o campeonato. O primeiro jogo não pode ser de um campeonato brasileiro. Não pode ser numa Copa do Brasil. Tem que ser do campeonato regional. Então, penso eu. Acho muito difícil. Termos algum tipo de campeonato a nível nacional antes de julho. Eu jogo até para agosto. Eu tô sendo pessimista em ter campeonato. Tô sendo otimista, melhor. Tô sendo otimista em ter campeonato. Eu não acredito que vai ter. Eu não acredito que possa ter. Porém, o campeonato que seria mais viável ter ainda em 2020 é o campeonato regional. E só o campeonato regional. Por causa de viagem. Vou dar um exemplo. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso em todos os vídeos, meus amigos torcedores. A política aqui do Brasil é regionalizada. Cada estado está fazendo o que bem entende, porque o STF decidiu assim. Beleza? Então vai ter estados que vão travar o máximo possível. Vai ter estados que, de repente, não vai ter nem o campeonato regional. Vou te dar exemplo.
Rio e São Paulo, pelo caminhar da carruagem, Rio e São Paulo não terão campeonatos mais nenhum esse ano. Nenhum. Por quê? Porque esses dois estados vão na contramão do que a União fizer. O quanto eles puderem atrasar, eles vão atrasar. E é uma questão política. E o futebol não fica fora. Então vai ter estados que terão o regional, como Santa Catarina, provavelmente, o sul do país vai terminar os seus campeonatos estaduais. Acredito eu que a grande maioria dos estados do Nordeste, se não todos, vão terminar os seus campeonatos estaduais. Acredito que Centro-Oeste termine seus campeonatos estaduais. Agora, o Sudeste, Minas, acredito que vai terminar porque está muito bem controlado. Foi o único estado que o governador escutou lá em janeiro sobre a pandemia e começou a fazer alguma coisa em Minas, por isso que Minas não está tendo o surto que está tendo no restante do país. Então Minas pode ter. Espírito Santo, que a gente não escuta falar muito, pode. Agora, Rio e São Paulo, escuta o que eu estou falando, Rio e São Paulo vai ser complicado. Primeiro que são os dois que estão tendo mais surtos. São os dois que politicamente são contra a União. São os dois que têm pretensões políticas de serem presidentes do Brasil. Então a política desses dois estados é muito mais forte que qualquer outro interesse. E o futebol fica nesse meio. Então, acredito que no restante do país, inclusive na Bahia, vai se terminar o campeonato estadual. Acredito até que se retome a Copa do Nordeste. Agora, a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, penso eu que vai ser muito difícil. Vai ser quase que um milagre voltar. A não ser que se descubram um remédio, se descubram uma vacina. A vacina vai demorar mais um pouquinho. Mas se descobrir um remédio, aí é outros 500. Mas se não, eu vou ser bem sincero, por questões políticas muito fortes em Rio e São Paulo, vai ser travado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Beleza? Essa é a minha opinião. Mas em relação às declarações do presidente do Bahia, ele está certíssimo. Ele não pode fazer nada antes de escutar os prefeitos, antes de escutar o governador. Não dá. Não é empurrar a goela abaixo, eu faço do jeito que eu quero. Ele tem que seguir todo um parâmetro que está sendo feito no seu estado. Então, muito consciente mais uma vez. Agora, com essa decisão da CBF, fica a cargo das prefeituras e do governo estaduais a volta ou não do estadual. Porém, o presidente do Bahia lembrou uma coisa muito importante que está acontecendo em quase todos os estados. Os times menores já se desfizeram dos times. Porque não tem como pagar salário. Então tem time que é só montado para o campeonato estadual. E na Bahia provavelmente isso aconteça. Como é que vai fazer? Se 5, 6 times se desfizeram, como é que faz? Vai ter que entrar um acordo. E isso o presidente do Bahia falou. A gente vai ter que ver como é que faz isso. Então, amigo, sou otimista. Mas, na minha visão, se não acontecer alguma coisa extraordinária,
antes de julho não volta nada. E o presidente do Bahia disse muito bem, a gente pode pensar num primeiro jogo daqui a 45 dias e 60. Ele falou, 45 dias e 60. 45 dias já dá metade de junho. 60, julho. Beleza? Então, meu amigo, concordo com tudo que o Belitani colocou, ele explicou. CBF abriu mão, colocou para os clubes conversarem com os estados, cada estado vai decidir. Então, isso fica claro que não é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, é regional. Temos um grande problema, que tem muitos times que foram desfeitos. Vai ter que retornar, e retornar com esses times para os treinos também. Só que o presidente do Bahia deixou muito claro. A gente tem que pensar primeiro na população em geral. Para se voltar o jogo com os portões fechados, a condição da sociedade. Porque vai ser uma puta de uma sacanagem se voltar futebol mesmo com portões fechados e o comércio do teu município está fechado. Vai ser sacanagem. Futebol não é mais importante que o funcionário da ótica, funcionário de uma loja de sapato, de uma loja de roupa. Não é. Não é. Minha visão. Tá? Eu sei que a gente quer que o futebol volte, mas vou falar de novo. Para na Bahia, minha opinião, na Bahia, voltar o futebol, que eu quero muito, as outras coisas têm que voltar. Mesmo com portões fechados. E o presidente do Bahia, pelas declarações dele, ele caminha no mesmo pensamento. Um grande abraço a todos e o presidente do Bahia está otimista. Eu também. Porém, pelo caminhar da carruagem, a princípio, e vai ser o correto, o primeiro jogo tem que ser de campeonato estadual. Porque senão não vai ter a menor lógica. O campeonato estadual é o mais fácil para se terminar, porque as viagens são menores. Espero que isso aconteça. Vamos torcer para isso, mas o presidente do Bahia é um cara muito consciente. Ele não vai colocar os seus torcedores em situação constrangedora e nem em situação de risco. Presidente Belitani, né? Tô contigo, sou seu fã. Um grande abraço a todos, até mais, valeu, fui!